Oi, eu sou o João Pedro. Eu estou fazendo matemática aplicada à computação científica no ICMC e agora eu vou apresentar meu seminário de Embedding em redes para a matéria de redes complexas. Daqui o conteúdo, então a introdução, aí em sequência eu vou dar o background matemático do que é Embedding, vou apresentar os principais métodos de Embedding, aí eu vou fazer uma demonstração prática usando Node2Vec, da predição de links na rede social do Facebook, uma rede um pouco menor, porque meu computador não rodou a rede inteira. Aí em seguida eu vou apresentar as conclusões e referências. Tá, introdução. Vamos iniciar com uma introdução detalhada ao conceito de embedding em redes e compreender por que ele é essencial na análise de redes complexas. O embedding é uma técnica que busca transformar estruturas complexas de uma rede, que é composta por nós e arestas, em uma representação vetorial de baixa dimensão, como mostra aqui a imagem. Essencialmente, essa transformação mapeia cada nó da rede para um vetor em um espaço de dimensão reduzida, preservando as relações estruturais e topológicas entre os nós. Aqui, o principal objetivo do embed é capturar e manter a similaridade estrutural da rede. Isso significa que após o embed, nós que estavam próximos da rede original ou que tinham padrões de conexão semelhantes permanecem próximos no espaço vetorial, no latente. Essa preservação de proximidade é crucial porque permite que a estrutura e as propriedades da rede sejam mantidas na nova representação, como mostra aqui na imagem A. Tinha a rede de grafos, e aqui na imagem B, após o embed, a representação vetorial dela. Essa proximidade no novo espaço latente facilita a aplicação de diversos algoritmos de aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, como classificação, clusterização e visualização. Por exemplo, a classificação, que nós podemos atribuir rótulos aos nós com bases em suas características e conexões, o que é útil em tarefas como detecção de spam, identificação de usuários influentes em redes sociais, clusterização, que é identificar grupos ou comunidades dentro da rede, onde nós com conexões fortes entre si são agrupados. Isso pode revelar estruturas subjacentes importantes, como grupos de interesse ou comunidades temáticas. Aqui na imagem A é um grupo de amigos. Na visualização, com a redução da dimensionalidade, é possível representar graficamente a rede em 2 ou 3 dimensões, que aí torna mais fácil a análise dela. Aí, em resumo, o embed permite representar informações complexas de forma compacta e significativa, de forma compacta, que simplifica a análise e abre caminho para diversas aplicações práticas. E aí agora o porquê que ele é importante. Tá? Em redes complexas, como redes sociais, redes biológicas, redes de transporte, logística, a gente lida com estruturas de dados que são naturalmente discretas e de alta dimensionalidade. Então, são vários pontos que são esses nós ligados com várias arestas. Essas redes podem ter milhões de nós e arestas, tornando a análise direta computacional um desafio computacional significativo. Os algoritmos de aprendizado de máquina e mineração de dados geralmente operam de forma mais eficaz com dados de forma vetorial, contínuo de baixa dimensão. Isso porque muitos desses algoritmos têm complexidade complexional que cresce rapidamente com as dimensões dos dados, ou eles não são aplicados a esse formato de grafo. E aí aqui mostra essa imagem do processo. Você tem essas redes de nós e arestas, e aí no processo de embed passa para esse espaço vetorial, e a partir desse espaço vetorial você envia esses dados para o machine learning. Aí, ao transformar a rede em um embed de baixa dimensão, a gente consegue a representação vetorial dos nós. Cada nó é representado por um vetor em um espaço de dimensão reduzida. Essa representação permite que as propriedades dos nós e suas relações sejam capturadas em formato adequado para o algoritmo de aprendizado de máquina. Preserva a conexão e similaridade, como mostra a imagem aqui, ó. As comunidades de cada cor continuaram juntas. As conexões e similaridades da rede original são mantidas no espaço latente. Nós que estão próximos ou têm padrões de conexões semelhantes à rede original permanecem próximos no espaço de embedding.
e reduz a complexidade computacional porque reduz a dimensionalidade. Assim permite a aplicabilidade de técnicas avançadas de aprendizagem de máquinas, como algoritmos de máquinas de vetor de suporte, redes neurais, algoritmos de clusterização e métodos de visualização. Isso tudo ajuda na generalização e transferência de conhecimento, porque esses embeddings podem capturar padrões que generalizem além da rede original. Aí um exemplo prático, exemplos aqui alguns exemplos redes sociais, que é predição de links, que é o que eu vou fazer na parte prática, em plataformas como Facebook, LinkedIn, X, que era o Twitter. Uma das funcionalidades-chave é a sugestão de novas conexões, novos perfis para seguir, novas comunidades para entrar para os usuários. E o que os embeds são, como os embeds são utilizados para isso? Eles identificam usuários semelhantes ao representar usuários em um único espaço vetorial. Aqueles com padrões de conexão semelhante, exemplo, amigos em comum, interesses semelhantes, pessoas que seguem em comum, eles ficam próximos no espaço do embed. Sugerir conexões potenciais, usuários próximos no embed, mas que eles não estão conectados nessa rede, são potenciais candidatos para amizade ou para seguir um ao outro. E melhora o engajamento da rede, porque ao conectar pessoas com interesses comuns ou círculos sociais semelhantes, elas interagem mais entre si. Aí, outro exemplo é bioinformática, que é a análise de proteínas e interações intermoleculares. Então você consegue representar essas proteínas em um espaço vetorial, onde cada proteína é representada como um vetor em um espaço de embed, capturando características como sequência de aminoácidos, estrutura tridimensional e interações conhecidas de proteínas. Identifica as funções semelhantes de proteínas. Então, proteínas com embeds próximos tendem a ter funções biológicas semelhantes ou estão no mesmo processo celular e descobre novas interações entre essas proteínas. É o sistema de recomendações, que é parecido com redes sociais. Então, plataforma como Netflix, YouTube, Spotify, Disney Plus, dependem de sistemas de recomendação para oferecer o conteúdo personalizado aos usuários e até para diminuir o tempo que o usuário fica procurando algo a assistir. Então, o embed de usuários e itens, tanto usuários quanto os itens, que pode ser filme, música, vídeo, séries, são representados no mesmo espaço de embedding. Captura de preferência e interesse, então a posição de usuário do embed reflete suas preferências, enquanto a posição de um item reflete suas características. E recomendação personalizada, que é o objetivo, que é itens próximos ao vetor de usuários são recomendados. Aqui, detecção de comunidades em redes complexas, que é a identificação de subgrupos com conexões fortes. Aí o agrupamento, eles têm um agrupamento no espaço de embed, nós com fortes relações de conexão são agrupados naturalmente no embed. Aí a análise de estruturas sociais ou funcionais em redes sociais. Isso pode revelar grupos de amigos ou comunidades com interesses em comum. Em redes biológicas pode indicar modelos funcionais ou vias metabólicas, como que a gente falou da bioinformática. E também tem aplicações estratégicas, como uma empresa pode usar essa informação para direcionar a campanha de marketing ou identificar influenciadores dentro de comunidade. E um último exemplo que não está aqui, que é o mais recente, que é processamento de linguagem natural, PLN, que embora não seja uma rede tradicional, que até não coloquei aqui, é uma técnica de embed como o Word2Vec, que transforma palavras em vetores, permitindo capturar relações semânticas e sintáticas. Então, a captura de texto, palavras que aparecem em contextos semelhantes, tem embeds próximos, e isso tem diversas aplicações, que é tradução automática, análise de sentimento, respostas de perguntas e mais, e tá ligado a todas essas IAs que estão aparecendo aí, ChatGPT, Claude, o Google Gemini. Então, esses exemplos mostram que a técnica de embed de redes é extremamente versátil e útil, permitindo desde recomendações até análises avançadas em bioinformática, detecção de comunidade, a inteligência artificial e machine learning.
O uso de embed simplifica, então, a análise de redes complexas e oferece informações relevantes em várias áreas, que transformam dados estruturados em conhecimento acionável. Tá, então agora eu vou dar um pouco do background matemático e vou começar com a decomposição em valores singulares, ou SVD. Para entender como o embed funciona, é necessário explorar o background matemático, porque isso é técnica matemática. Então, e até o sul da matemática. Então, um dos pilares dessa área é a decomposição em valores singulares, que é o SVD. O que é isso? SVD é uma técnica de álgebra linear que permite decompor qualquer matriz real ou complexa em três outras matrizes, cada uma contendo informação distinta sobre a estrutura original. Então, isso seria igual mostra a imagem. Você tem a matriz A, que é a matriz que a gente quer dividir. Aí vai ter a matriz U, que é a matriz ortogonal de dimensão M vezes M, que as colunas são os autovetores da matriz A vezes a transposta dela. Tem a matriz sigma, que é uma matriz diagonal de dimensão M vezes M, e contém os valores singulares de A, que são as raízes quadradas dos altos valores não negativos da transposta de A vezes A. E V elevado a T, V é transposta, é a transposta de uma matriz ortogonal V, de dimensão N vezes N, e as colunas delas são os autovetores da transposta de A vezes A. E qual que é a intuição disso? A SVD pode ser vista como uma forma de rotacionar e dimensionar o espaço de dados para identificar as direções principais de variação. Então, a matriz U contém as direções principais de dados originais, que é o espaço de saída. A matriz sigma contém os valores singulares que indicam a importância ou o peso de cada uma dessas direções. E a matriz V contém as direções principais no espaço de entrada. Aqui isso serve, e por que isso serve em embed em rede. Em métodos espectrais como Adjacent Spectral Embed, que é o ASE, a SVD é aplicada diretamente à matriz de adjacência ou à matriz laplaciana da rede. Isso reduz a dimensionalidade da rede, que ao manter apenas os maiores valores singulares de seus vetores associados, a gente pode aproximar a matriz original com uma matriz de rank inferior. Essa redução acaba mantendo as características estruturais principais da rede, enquanto elimina o ruído e detalhes menores. E extrai características latentes. Então, os vetores singulares associados aos maiores valores singulares capturam padrões e estruturas latentes na rede. Isso permite representar os nós da rede em um espaço de baixa dimensão, onde as similaridades são preservadas. Tá, então o exemplo prático vai ser uma matriz de adjacência de uma rede social. Então, aplicando SVD nessa matriz, a gente obtém o sigma e o VT. A gente seleciona os K maiores valores singulares e constrói essa aproximação de A. Então, isso vai reduzir a quantidade de dados necessários para representar a informação principal, filtra o ruído e facilita cálculos. Então, ela é uma ferramenta que ajuda a comprimir a complexidade da rede. Em sequência, a gente tem o teorema de Hector-Young-Mishkin, que é para completar a compreensão da SVD e suas aplicações em embed. É importante discutir esse teorema, que fornece a justificativa matemática para aproximações de matrizes de ranking inferior. Aqui a gente tem o enunciado dele, que é o teorema, mostra que para qualquer matriz A de dimensão M vezes N, a melhor aproximação de rank K, onde K é o menor rank de A, em termos da norma de Frobenius, é obtida mantendo os K maiores valores singulares e seus vetores associados. Então aqui tem a representação matemática disso, que é o mínimo do rank de B, que é K, que é o módulo de A menos B. E esse módulo, essa
Norma aqui F denota a norma de Frobenius, que é a medida de diferença entre as matrizes, e a K é a aproximação de A em rank K obtida pelo SVD. Qual que é a intuição disso? Melhor aproximação em termos do quadrático, então o teorema garante que nenhum outro método produzirá uma aproximação de rank K com erro menor do que obtida pela trucagem dos valores singulares. Importância dos maiores valores singulares. Os maiores valores singulares correspondem às direções de maior variação nos dados. Portanto, manter esses componentes significa preservar as características mais significativas da raiz, da matriz. Então, isso é aplicado em embeds para fazer a redução otimizada e o balanceamento entre complexidade e precisão. Aqui outros benefícios é essa justificativa teórica, que mostra que essa é a melhor opção, e a minimização do erro. Então, em resumo, esse teorema é fundamental para garantir que as técnicas de embed baseadas no SVD forneçam as melhores aproximações possíveis das redes originais. Então, isso permite maximizar a precisão com o mínimo de dados, e isso é crucial para aplicações práticas, onde a gente tem um recurso computacional limitado e precisa equilibrar isso com a precisão da análise. Aqui alguns dos métodos do Steambed, os principais, que a gente até já tinha falado, que é o Adjacent Spectral Embedding, ASE. Esse é um método espectral que utiliza a decomposição de valores singulares, o SVD, aplicada diretamente na matriz de adjacência de rede. Então, o conceito básico do ASE é: matriz de adjacência A representa a rede, onde A e J, que é igual a 1 se a maresta entre os nós I e J, e a IJ é igual a 0 caso contrário. Aplicação do SFD, então a gente aplica o SVD em A e obter aquelas três matrizes, a matriz U, a sigma e a V transposta. E a construção dos embeds, então os embeds dos nós são obtidos a partir das colunas U vezes sigma para redes não direcionadas, U igual a V, e para cada nó é representado por um vetor correspondente à esma linha de U sigma. Então, para que usar esse método? Ele captura a posição latente dos nós. Então, o ASC busca revelar uma representação latente dos nós que preserva relações de adjacência. A análise de proximidade estrutural. Nós que estão diretamente conectados ou têm padrões de conexão semelhantes serão representados por embeds próximos. E facilidade de implementação. Ela é uma técnica bem estabelecida e tem muita biblioteca matemática na internet. Então, algumas aplicações dela são clusterização de nós, aplicando algoritmos de clusterização aos embeds, a gente pode identificar comunidades ou grupos na rede. Visualização, então diminui a dimensão, fica mais fácil de visualizar a estrutura. E com isso fica mais fácil de analisar os padrões da rede. Aí as vantagens dele são que ele tem uma simplicidade computacional. Então, para redes de tamanho moderado, o SVD dele é calculado eficientemente e preserva informações importantes. As limitações dele tá a escalabilidade, então para redes muito grandes fica difícil de calcular o SVD, e ele tem sensibilidade a ruídos. Então, esses ruídos podem afetar os valores singulares menores. Tá, e aqui tem uma imagem do ASA, uma rede aleatória que eu fiz no Python. Aqui tem um pouco das vantagens que eu falei, que é que ele reduz a complexidade da rede, que facilita a detecção de comunidades, ele preserva a similaridade estrutural em redes densas não direcionadas, e ele cria embeds que podem ser aplicados em algoritmos de machine learning ou aprendizado de máquina. Então,
Então, meio que a conclusão disso é que o S é uma ferramenta para análise de dados complexa. Importante porque ele tem a capacidade de reduzir a complexidade dessa rede, preservando informações estruturais importantes e facilita a aplicação de técnicas mais avançadas de análise. E ele é particularmente mais útil para a compreensão de estrutura local e das relações diretas entre nós. Tá. Então aqui agora falar do embed laplaciano, que usa a matriz laplaciana. E a matriz laplaciana é uma ferramenta fundamental da matemática na análise de grafos de redes. Ela captura informações críticas sobre a estrutura e a propriedade das redes, servindo como base para o método Laplacian Spectrum Embed, LSE. Então, o que é essa matriz? Para um grafo não direcionado e sem peso, a matriz laplaciana é definida como L, que é a matriz, o D, que é a matriz diagonal dos graus, e onde D e I é igual ao grau do nó I, número de arestas, conectado ao nó I, menos A, que é a matriz de adjacência do grafo, onde A e J é igual a 1, se é uma aresta entre I e J, e A e J é igual a 0, caso contrário. Então, algumas propriedades disso são positiva semi-definida. Todos os altos valores de L são não negativos, e isso mostra que L é uma matriz positiva semi-definida, que é útil para otimização e decomposição espectral. O alto valor zero e conexões conexas. O menor alto valor possível, por causa que eu falei anteriormente, de L é sempre zero. Então, o número de altos valores iguais a zeros corresponde ao número de componentes conexos do gráfico. Então, o alto vetor associado ao alto valor zero é constante para nós na mesma componente conexa. E a relação com fluxo e corte mínimo. Ela está relacionada ao problema do corte mínimo na rede. Então, o segundo menor alto valor de L, conhecido também como conectividade algébrica ou valor de Fiedler, fornece informação sobre a facilidade com que o grafo pode ser particionado em duas partes. Tá, então, em conclusão, essa matriz laplaciana é uma representação importante de propriedades estruturais da rede para compreender as propriedades, como elas se relacionam com conceitos de fluxo, difusão e corte mínimo, que isso vai ajudar no método do Laplacian Spectrum Embedding, que para análise de redes complexas, permitindo insights sobre a otimização interna da rede. Tá, então agora falando do Laplacian Spectrum Embedding, que é o LSE, que dá até para ver alguma diferença aqui com o anterior, né? Com a SE. Então, aprofundando, né, o que é Laplacian Spectrum Embedding, isso é uma técnica que utiliza as propriedades espectrais da matriz laplaciana para projetar os nós da rede em um espaço de baixa dimensão. Então, o conceito básico do LSE é: o LSE visa representar os nós de uma rede em um espaço vetorial, onde as relações de conectividade são preservadas, especialmente a formação de comunidades ou clusters, com o uso da matriz laplaciana. A matriz laplaciana L captura as diferenças entre os graus dos nós e suas conexões. Isso enfatiza a conexões internas densas. O passo a passo desse LSE é: constrói a matriz laplaciana L, então L igual a D menos A, D é a matriz diagonal dos graus e A a matriz de adjacência. Faz a decomposição espectral de L, que quer calcular os altos valores lambda I e autovetores VI de L. Seleciona os menores altos valores, então a gente exclui o alto valor zero, seleciona os próximos K menores altos valores e seus autovetores correspondentes. E aí faz a construção dos embeds. Cada nó I é representado por um vetor ZI, cujos componentes são as entradas I dos autovetores selecionados. Então, ZI é igual a V2I, V3I, VK mais 1I. Aí, o VJI é a iésima entrada do autovetor VJ.
E o que isso ajuda? Faz a interpretação dos embeds, que é preserva as comunidades. Então, nós, dentro da mesma comunidade, tendem a ter embeds próximos e separa em grupos. Então, o embed facilita a separação das comunidades distintas no espaço vetorial. E isso tem relação com a clusterização do espectral. O LSE é frequentemente usado como etapa inicial da clusterização espectral. Então, após obter os embeds, a gente aplica um algoritmo de clusterização para agrupar esses nós. E isso permite identificar as comunidades e estruturas internas da rede. Aí, algumas vantagens desse método ele tem a detecção eficaz de comunidade, então o LSE é especialmente eficaz para identificar comunidades devido à forma como a matriz laplaciana enfatiza conexões internas densas. Aqui, ó. Tá bem denso, né, esse gráfico. A análise tem aí a segunda vantagem, a análise de estruturas globais, que além de comunidades locais, o LSD pode revelar padrões de conectividade global na rede e além da robustão e variação locais nele, que por se basear nas propriedades espectrais globais da matriz laplaciana, o LSD é menos sensível a variações ou ruídos locais. Mas ele também tem algumas limitações, então a escalabilidade dele. O cálculo dessa decomposição espectral completa é computacionalmente intenso para redes muito grandes e depende da distribuição de graus. Então, redes com distribuição de graus altamente heterogênea pode exigir o uso de matriz laplaciana normalizada para resultados mais estáveis. Tá. Então, em resumo, esse método Laplacian Spectral Embedding LSE é uma técnica que utiliza das propriedades da matemática estruturais da matriz laplaciana para transformar a rede em uma representação de baixa dimensão, que preserva as relações de conectividade essenciais, e isso acaba por simplificar a análise de redes complexas. Então, permite identificar comunidades padrões estruturais de maneira mais eficaz. Tá. Agora eu vou fazer a comparação aqui entre a ASI e LSE para entender como cada método captura diferentes aspectos de uma rede e quando que é apropriado usar um ou outro. Tá, então a matriz utilizada no ASE é a matriz de adjacência e a matriz utilizada no LSE é a matriz laplaciana. Então, e com isso, o LSD, os aspectos capturados do ASE são: ele captura a proximidade estrutural direta entre os nós e foca nas relações de adjacência imediata, porque ele pega a matriz de adjacência. E os aspectos que são capturados pelo LSE são que ele destaca os grupos ou comunidades, enfatizando conexões internas densas, que é uma comunidade, e ele captura padrões de conectividade global de agrupamentos e agrupamentos. Então, as aplicações de cada um são: do ASE, ideal para identificar posições latentes de nós e proximidades locais, e útil em análise que requer preservação da adjacência direta. O LSE é excelente para detectar comunidades e fazer a clusterização, e é adequado para entender a estrutura global de uma rede. Então, a sensibilidade de cada um o ASE pode ser mais sensível a ruídos ou anomalias locais, porque ele depende dessa matriz de adjacência. E o LSE é mais robusto porque ele pega as propriedades espectrais globais. Então ele é mais robusto a esses ruídos locais. E aqui eu vou mostrar um exemplo de aplicação comparativa, que é em um estudo de redes cerebrais humanas, aqui do Pierre Bettiol. Ele aplicou ASE e LSE
em um conjunto de dados de redes do cérebro humano. O resultado: o LSC capturou a divisão hemisférica, esquerdo e direito do cérebro, que então ele capturou padrões de conectividade global do cérebro. Enquanto o ASE capturou a diferença entre as matérias cinzas e matéria branca. Então ele focou nas conexões locais e diretas. Então esse exemplo mostra como cada método tem utilidade dependendo da informação que você quer. E aqui está uma imagem que eu peguei do artigo que mostra aqui a rede, que a gente tinha a rede inicial cerebral humana, aí aqui aplicou cada método e o resultado obtido. Dá para ver bastante diferença de cada um. Aqui você vê cada hemisfério do cérebro e aqui a distribuição de massa cinzenta e massa branca. E aí esse daqui é um fenômeno chamado de two truths, no agrupamento de gráficos espectrais. Então, dá para perceber que uma análise, então, como os dois métodos têm aplicações onde um é mais útil que o outro, uma análise combinada, onde você usa ambos os métodos, pode fornecer uma visão mais completa da rede. Em relação à complexidade computacional, ela é similar. Então, ambos os métodos envolvem decomposição espectral, então a complexidade computacional é semelhante. Então, essa comparação serve para mostrar que entre o Adjacency Spectral Embed e o Laplacian Spectral Embed, não há um método universalmente melhor. Então, cada um é adequado para capturar diferentes aspectos de uma rede. E essa escolha deve ser guiada pelo tipo de informação que você quer extrair e quais características você quer tirar de uma rede em análise. Tá, então agora eu vou falar do Deep Walk e Novidec, que são outros dois métodos. O Deep Walk, que é o embed com caminhadas aleatórias. Como que ele funciona? É uma técnica que utiliza caminhadas aleatórias para capturar a estrutura local de uma rede e gerar embeds de nós. Aqui eu coloquei esse grafo aleatório que é o grafo de Erdős-Rényi. Então, o conceito básico de Deep Walk, para ilustrar. O conceito básico do Deep Walk ele é inspirado em processos de linguagem natural, particularmente no Word2Vec, e assim como o Word2Vec, ele aprende representações de palavras com base no contexto que aparecem em frases. Então, o Deep Walk aprende representações dos nós com base nos caminhos que eles percorrem na rede. Tá, como que ele funciona? Ele gera essas caminhadas aleatórias, então para cada nó da rede, a gente realiza várias caminhadas aleatórias de um comprimento fixo. E o que é essa caminhada? É uma sequência de nós semelhantes a uma frase em linguagem natural. Ele faz o tratamento das caminhadas como sentenças, que são frases. Então, as sequências de nós obtidas são tratadas como sentenças. Então, onde cada nó é uma palavra. Isso permite aplicar técnicas de aprendizado de representação usadas na PLN. A aplicação do skipgram, que ele utiliza o modelo de skipgram do Word2Vec para aprender os embeddings, e o objetivo é prever os vizinhos de contexto de uma palavra ou um nó dado. Então, o modelo aprende embeddings que maximizam a probabilidade de um nó aparecer em um contexto específico. Qual que é a intuição por trás disso? Ele captura a proximidade estrutural, então nós que frequentemente aparecem próximos na caminhadas aleatórias tendem a ser estruturalmente próximos na rede, e o embed resultante posiciona esses nós próximos no espaço vetorial. E então, com isso, ele preserva esses padrões locais. Então, as vantagens dele estão a escalabilidade, que ele pode ser aplicado em redes de grandes escalas, devido ao treinamento de skipgram, que é computacionalmente eficiente.
Ele é simples e ele é flexível, mas ele tem como limitação esse foco em estruturas locais, então ele não captura bem estruturas globais de longo alcance na rede, e não tem parâmetro para ajustar essas caminhadas, igual vai ter no Node2Vec. Tá, então aqui agora a gente tinha essa imagem da rede de grafo aleatório. Aqui a gente tem o embed dela com o Deepwalk. Então, para aprofundar a compreensão do Deepwalk, eu vou falar da semelhança dele com o Word2Vec. A primeira é palavras e nós. No Word2Vec, as palavras são representadas por vetores que capturam seus contextos semânticos. No Deepwalk, os nós da rede são tratados como palavras. Aqui as sentenças e caminhadas aleatórias. No PLN, uma sentença é uma sequência de palavras que tem relação semântica. E no Deepwalk, uma caminhada aleatória é uma sequência de nós conectados na rede. E o contexto no Word2Vec, o contexto de uma palavra é definido pelas palavras vizinhas, uma sentença. E no Deepwalk, o contexto de um nó é definido pelos nós adjacentes nessa caminhada. Qual que é o funcionamento do skipgram? Que é ele aprende a prever o contexto de uma palavra ou cada nó dado e maximiza a probabilidade das palavras de contexto dados numa palavra central. Ele é aplicado para gerar dados de treinamento no machine learning e no aprendizado de embeds. Então, esse foi o Deepwalk. Agora o novo Node2Vec, que é uma expansão do Deepwalk. E aqui tem a imagem do embedding dele, que eu fiz no Python com um grafo aleatório. Está aqui o P dele foi de meio e o Q foi de 2. Então, agora avançando, a gente vai falar do Node2Vec, que expande e aprimora o Deepwalk, porque ele introduz maior flexibilidade e controle sobre o processo de geração de caminhadas aleatórias. Qual foi a motivação para o Node2Vec? As limitações do Deepwalk. Então, caminhadas aleatórias simples podem não capturar adequadamente a estrutura global, o padrão mais específico na rede, e isso falta o controle sobre o equilíbrio entre exploração local e global. Então, o objetivo do Node2Vec é introduzir parâmetros que permitam ajustar o comportamento das caminhadas aleatórias. E com isso capturar de forma eficaz tanto estruturas locais quanto estruturas globais da rede. Aqui as características do Node2Vec é uma caminhada aleatória, mas com viés controlado. Então elas não são uniformemente aleatórias. Em vez disso, a probabilidade de transição é ajustada com base nos parâmetros P e Q. O parâmetro P controla a probabilidade de retornar ao nó anterior na caminhada e o parâmetro Q controla a probabilidade de explorar nós mais distantes. Isso flexibiliza a exploração, porque agora vai ter que a caminhada pode se comportar como busca em largura ou busca em profundidade, ou fazer um equilíbrio entre ambas. Aqui, então, as vantagens dele estão na flexibilidade e personalização, ele consegue capturar a estrutura local e global, e o melhor desempenho nas tarefas do downstream. E como limitação é a complexidade de configuração, porque agora tem 2 novos parâmetros, e isso aumenta o custo computacional. Então, até fazendo esses 2 exemplos simples, dá para perceber a diferença do tempo de processamento para gerar esse embed e para gerar esse. E os dois são bem simples, bem pequenos. Então, em conclusão, o Node2Vec expande as capacidades do Deepwalk, que depois ele introduz esse controle sobre a geração das caminhadas. E isso permite uma flexibilidade para capturar tanto estrutura global quanto estrutura local. E isso é uma evolução do Deepwalk. Então, o Node2Vec é uma ferramenta poderosa e versátil para a geração de embeds em redes complexas. Agora, falando um pouco mais de cada parâmetro,
porque eles são o diferencial do Node2Vec. Então, parâmetro P, ou probabilidade de retorno. Ele faz o controle do nó do retorno ao nó anterior. Então, parâmetro P ajusta a probabilidade da caminhada retornar ao nó de onde veio. E qual é a interpretação disso? Um P alto, que é maior que 1, ele desencoraja o retorno ao nó anterior. Ele promove a exploração de novos nós. E isso é uma busca em profundidade. Quando o P é baixo, ele incentiva o retorno ao nó anterior. Aí tem o parâmetro Q, que é a probabilidade de exploração. Ele faz o controle da exploração de nós distantes. Então, o parâmetro Q ajusta a probabilidade da caminhada explorar nós mais distantes do nó de origem. E o que é isso? Quando o Q é alto, ele faz a busca em largura, e quando o Q é baixo, na profundidade. E o impacto disso é... Aí aqui, então, fazendo ajuste os parâmetros. Deixa eu até passar para cá. Aqui um P alto, um P baixo. Tá. Então, exploração local, define um Q alto para encorajar movimento para nós distantes, que favorece a captura de estruturas locais e comunidades. Para a exploração global, faz o Q baixo, para incentivar movimentos para nós distantes e capturar conexões de longo alcance e estruturas globais. E, igual no SVI e LC, não existe uma configuração inicial. Os valores ideais de P e Q dependem da estrutura da rede e dos objetivos da análise, então é bom ir experimentando. Tá, então, na conclusão, a gente tem que o parâmetro P e Q do DeepWall, do Node2Vec, fornece a esse método um mecanismo para controlar o comportamento dessas caminhadas aleatórias, tornando esse método muito mais útil que o DeepWalk. Tá, vou fazer agora uma comparação entre DeepWalk e Node2Vec. Embora eles sejam os dois métodos baseados em caminhadas aleatórias para gerar os embeds, a diferença que os parâmetros introduzidos faz é fundamental. Então, a primeira é o controle de caminhada. O DeepWalk utiliza caminhada aleatória simples e não direcionada, com a probabilidade de transição entre os nós sendo uniforme, ele não tem parâmetro para ajustar isso. E o Node2Vec tem parâmetro para ajustar essa caminhada, então ele permite ajustar as caminhadas para favorecer ou exploração local ou global ou ficar no meio termo. Então ele é mais flexível. Na parte de capturar a estrutura de rede, o DeepWalk é limitado a capturar principalmente estruturas locais, então ele é eficaz para captura, para identificar comunidades e agrupamentos próximos. Pode não capturar muito bem conexões de longo alcance ou estruturas globais, enquanto o Node2Vec pode capturar tanto estrutura local quanto global, dependendo do ajuste dos parâmetros. Isso equilibra a exploração dele e o uso dele. Tá, então a aplicabilidade depende de cada um. O DeepWalk ele é mais simples e requer menos ajustes, e ele é adequado para análise mais rápida, onde o foco é estruturas globais, igual eu falei. No meu exemplo, mesmo ele sendo simples e pequeno, o DeepWalk foi bem mais rápido que o Node2Vec. Tá? Então, o Node2Vec requer um ajuste cuidadoso dos parâmetros P e Q. Ele oferece embed de qualidade superior devido a essa flexibilidade, mas ele é mais demorado e gasta mais de complexidade computacional. Então, em relação à aplicação prática, o DeepWalk vai ser útil onde a estrutura da rede é homogênea e onde a tarefa não exige um controle fino sobre a caminhada. Enquanto no Node2Vec ele é útil para capturar diferentes aspectos da rede, que ele pega o local e o global, dependendo do que você quiser. Então, em conclusão, a escolha entre o DeepWalk e o Node2Vec depende da necessidade específica da análise
e da rede em questão. Então, o JUVEC, com seus parâmetros ajustáveis, oferece maior flexibilidade e potencial para capturar uma gama mais ampla da estrutura da rede, com um custo computacional maior. Então, agora eu vou falar do último método, que é o Graph Neural Networks, que é o GNN. Tá, e o que é isso? Esses são avanços significativos. Esses GNN são um avanço significativo na análise de redes complexas. Essas GNNs são redes neurais projetadas especificamente para trabalhar com dados estruturados em grafos, aproveitando as conexões entre os nós para gerar embeds ricos em contextuais. Aqui tem uma imagem onde isso pode ser usado, então moléculas, conhecimento, informação, neurônios, genes humanos, comunicação, software ou redes sociais. Então, qual foi a motivação para isso? A limitação desses métodos tradicionais que eu falei anteriormente, que não incorporam facilmente atributos de nós ou arestas. E essa dificuldade que eles tinham em lidar com redes heterogêneas. Então, disso veio a necessidade para o Graph Neural Networks. Qual que é o conceito básico dele? É a passagem de mensagens, então, cada nó atualiza sua representação agregando informações dos seus vizinhos. Esse processo é iterativo e ocorre em múltiplas camadas. Isso tem um aprendizado de representação. Então, esse método aprende a combinar informações de forma otimizada para cada tarefa específica. Classificação, regressão, etc. Como que ele funciona? Ele inicializa, cada nó começa com uma representação inicial para o que pode ser um vetor de características. Aí você vê a camada de agregação. Em cada camada, os nós agregam informações de seus vizinhos e a agregação pode ser uma soma, uma média, um máximo, uma função aprendida. Aí você tem a atualização do estado no nó, que o estado no nó é atualizado usando a função de ativação. Exemplo é RLU, possivelmente uma transformação linear. E a repetição, que é o processo repetido por um número definido de camada, permitindo que o nó incorpore cada vez mais informações dos vizinhos a diferentes distâncias. Tá, quais são as vantagens disso? É a flexibilidade, então ele pode incorporar atributos dos nós e arestas, ele é adaptável a diferentes tipos de grafos, tem a questão do aprendizado, de representação contextuais, então ele captura informações de múltiplos níveis de vizinhança, e a representação dos nós reflete tanto suas características quanto o contexto da rede. Aí você tem aplicação em redes dinâmicas, então pode ser estendida para gráficos dinâmicos, onde as conexões mudam ao longo do tempo. Mas aí tem os problemas desse método, né? Que é o custo computacional. O custo de treinar o GNN em grafos muito grandes é muito alto. Então aí também tem o oversmoothing, que é com muitas camadas, as representações dos nós podem convertir para valores semelhantes dependendo da distinção, e a necessidade de grandes quantidades de dados rotulados. Então, para tarefas supervisionadas, é necessário um conjunto de dados rotulados. E isso é desafiador em algumas ocasiões. Então, em conclusão, esse Graph Neural Network representa um avanço na análise de redes, porque ele permite capturar relações complexas e contextuais, com a sua capacidade de comparar atributos e aprender diretamente dos dados. Então, ela está se tornando uma ferramenta essencial nessas áreas de redes sociais, bioinformática, recomendação de produtos, entre outros. Falando aqui um pouco do processo de agregação, aqui a imagem mostra o fluxo de dados dos 3 tipos diferentes de CNNs. Então, vai lá. Cada nó, então, inicializa no estado do nó. Cada nó começa na representação inicial, que pode ser característica do nó, um vetor característico do nó, um vetor de dimensão fixa iniciado aleatoriamente. Aí você tem a camada de mensagem e agregação. Então você tem um envio de mensagens, cada nó gera uma mensagem para o seu vizinho com base no seu estado atual. E cada nó, então aí você tem a agregação de mensagem, onde cada nó agrega a mensagem recebida do seu vizinho. Aí você tem a atualização do estado do nó,
e a repetição desse processo. Então, qual que é o benefício desse processo de agregação? Ele tem a invariância a permutações. Então, a função de agregação é invariável à ordem dos vizinhos. Isso é importante para algumas propriedades do grafo. Ele captura o contexto local e cada nó incorpora informações de seus vizinhos imediatos. E a profundidade de informações. Com múltiplas camadas, a informação é propagada através da rede, e isso permite que os nós aprendam sobre vizinhos distantes. Tá, então agora falando um pouco da passagem de como funciona essa passagem de mensagens, que era só uma parte da agregação. Essa passagem de mensagem é o que permite que a informação flua através do grafo e que atualize a representação com base no contexto fornecido por seu vizinho. Então, qual que é o conceito disso? É a comunicação entre os nós. Os nós trocam essas informações com seus vizinhos. E tem a interação do processo. Então, a cada passagem de mensagem, que ocorre em várias camadas, você tem que a informação de nós distantes vai sendo incorporada gradualmente no nó. Então, a primeira parte é a mensagem enviada, você recebe essa mensagem, você agrega ela e atualiza o estado. Tá, então as vantagens que eu já falei um pouco, que é ele é mais flexível para redes dinâmicas e heterogêneas. Então métodos como o ASE e o Node2Vec são estáticos e o GNN pode se adaptar a mudanças ao longo do tempo. Tá. E aí você tem essa aplicações dele em redes complexas. Tá, então agora eu adiantei um pouco para falar da prática que eu fiz, que foi a predição de links em redes sociais. Tá, então o modelo que foi utilizado foi o Node2Vec para a predição de links na rede social do Facebook, que eu vou falar mais para frente de onde eu tirei ela, mas não foi a rede inteira porque meu computador não rodava ela. Eu limitei o número de nós. E essa aplicação vai servir para ilustrar como a técnica de embed pode ser útil para mostrar conexões futuras entre usuários e aumentando o engajamento da rede. E com isso aumentando o uso dela e você pode marketear ela mais fácil para possíveis investidores. Então, o objetivo dela vai ser fazer a predição desses links, que é identificar pares de usuários que não estão conectados, mas que podem vir a se conectar e fazer uma conexão forte. E a análise estrutural, compreender como as relações do espaço de embed refletem a similaridade estrutural na rede original. Eu escolhi o Node2Vec, porque ele era o modelo mais avançado que meu computador ia conseguir rodar. Então, eu não ia conseguir rodar o GNN, então eu peguei esse Node2Vec. Então, ele vai ter a flexibilidade devido ao parâmetro P e Q, mas ele vai manter uma eficiência computacional adequada para o meu computador. Pronto. Então, a configuração que eu utilizei nele, eu utilizei o dimensional dos embeds foi de 32 dimensões. O comprimento da caminhada foi de 5 passos para focar na conexão local. O número de caminhada por nó foi de 100, que aumenta a robustez do embedding. E a janela de contexto foi 3 para determinar o contexto considerado naquele modelo de skip grande. E o que não está aqui, mas que eu fiz foi o P dele igual a meio e o Q igual a 2. E os outros parâmetros foram o Workers 4, que é a CPU, que é para paralisar o processo e deixar ele mais rápido. Tá? Agora eu vou falar um pouco da rede que eu usei, que foi o Social Circles do Facebook. Esse dataset inicial tinha 4.000 usuários, 88.000
Facções de amizade, coeficiente de cluster médio de 0,6, o número de triângulos de 1.600.000 e o diâmetro de rede de 8. Eu utilizei foram 500 nós que eu diminui para 500 nós. Porque quando eu usei esse dataset por inteiro, não estava rodando. Não estava conseguindo formar o resultado. E eu escolhi esse dataset porque ele tem uma relevância prática, então que é a relação entre uma rede social real. E porque ele ia ser legal para estudar a estrutura de comunidade. Além de ter um tamanho que dava para mexer no tamanho sem prejudicar tanto a análise. Tá, aqui foi o resultado do embed. Dá até para ver que tem um antilhado pequenininho. Então, tá, primeiro eu fiz o carregamento e a preparação da rede. Eu fiz a leitura da rede com a função nx.readEdgeList para ler os arquivos de área extra. E fiz a amostragem de um subgraph selecionando 500 nós para facilitar a visualização e reduzir o processamento. Tá, então foi 500 nós. Aí eu gerei essa imagem aqui, antes de aplicar a rede, antes de aplicar o embedding. E em sequência eu já apliquei o Node2Vec para gerar esses embeds. Aí foi aqueles parâmetros que eu falei, 38 dimensões, walk length igual a 5, number walks igual a 100, 4 CPUs trabalhando. E aí eu fiz a extração dos embeds do nós, então fiz a conversão dos nós para strings, porque o modelo armazena chaves como strings, e eu criei a array dos embeds, para obter os embeds para todos os nós da rede. E eu fiz essa visualização do espaço do embed com o TSNE, que ele reduz a dimensionalidade de 32 para 2 dimensões e plota o embed em 2D, adicionando os rótulos, que é essa imagem aqui. Aí o próximo passo foi esse links previstos com base nos embeds. Então, os links previstos são essas arestas vermelhas. Então você vai ter aqui, 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 aqui. Então a identificação dos pares não conectados, eu utilizei o nx.noedges. Então aí eu fiz o cálculo da similaridade dos cossenos entre os embeds e eu selecionei o top 10 de links previstos. E aqui está esse. Tá os links previstos, em vermelho. Aqui estão alguns dos links previstos. Aqui está ele. Está aqui o par de cada par. Então, os resultados tiveram alta similaridade de cosseno, que indicou padrões de conexão semelhantes, e eles estavam próximos no espaço de embed, reforçando a probabilidade de conexão futura. Então aqui já está acabando o tempo, mas então vou concluir. A utilidade desses embeds para petição de link. Ele é eficiente na identificação de potenciais conexões de amizade. Ele, por ser Node2Vec, ele é escalável e personalizável. Então, a aplicação futura disso pode ser uma rede de colaboração, um sistema de recomendação para o pessoal dessa comunidade. Aqui está uma lista de possíveis aplicações sociais, então redes sociais, sistema de recomendação, monitoramento de fraude, que em redes financeiras a gente detecta conexões suspeitas e atividades fraudulentas.
E os impactos disso, então você aumenta o engajamento de usuário, você tem aumento da eficiência operacional, porque otimiza recursos e estratégias, e apoia o avanço científico, porque acelera descobertas em diversas áreas, tipo bioinformática. Tá, então a conclusão tem a comparação entre os métodos, as vantagens do ASE, que ele é computacionalmente eficiente, mas ele é limitado em redes grandes esparsas e sensível a ruídos. O LSE ele é excelente para detecção de comunidades, mas ele é menos eficaz em redes grandes esparsas. O DeepWalk ele é bom para capturar estruturas locais e aplicáveis em redes maiores, mas ele é menos flexível e focado em estruturas locais, não tem estrutura global. O Node2Vec ele é flexível para capturar estruturas globais e locais, mas ele tem maior custo computacional e uma configuração um pouco mais complexa. E o Graph Neural Networks, que ele é altamente flexível, ele captura informações muito importantes em diferentes níveis de vizinhança, mas ele exige muito recurso computacional e ele é complexo para treinar. Então, aqui tem o resumo do que foi feito e as referências que eu usei. Então, esse site aqui, Network Embedding, do Brian Pedigo, é um mini curso, na verdade, tá? É um mini curso de. Ele fala de embedding nessa parte do curso, mas é um curso mais geral de redes complexas. Aí você tem esse artigo, o OD2VEC, NUT2VEC, GRaph2VEC, X2VEC, Towards a Theory of Vector Embeds of Structured Data, de ArcSys 2020. E esse outro artigo, Network Embedding, an Overview, que eu usei esses dois artigos na parte mais teórica. E aí você tem esse meio que uma apresentação, um livro, Working with Network Data, do James P. Bagwell, que eu usei para ter mais uma visão geral. Junto com esse, e aí para finalizar, foi onde eu peguei a estrutura da rede do Facebook, que é esse Learning to Discover Social Circles in Ego Networks. Tá. Então acho que é isso. Eu já dei o tempo aqui, então obrigado. Esse aqui foi meu seminário.